Aleluia. Então, irmãos, na semana passada nós começamos o capítulo 8 e fomos do versículo 1 até o versículo 11, onde nós falamos sobre aquela mulher pega em adultério. Para aqueles que não sabem, para aqueles que estão nos visitando, nós estamos estudando o livro inteiro de João, Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, e nós estamos hoje no capítulo 8. Na semana passada nós fomos até o 11, onde falamos dessa mulher que foi pega em adultério, aonde ali nós vimos toda a estrutura religiosa que estava por detrás, os interesses, o porquê que foi pega somente a mulher e não foi levado o homem junto, que foi pego também naquela cena flagrante, onde foram pegos no ato, e somente a mulher foi colocada diante dos acusadores, e não o homem. Nós explicamos isso na semana passada. Falamos a respeito de tudo era uma armação para pegar Jesus, para fazer com que Jesus fosse desmascarado, pois eles acreditavam que Jesus era um falso profeta. Então essa mensagem, ela está, ainda não está, mas estará nessa semana disponível no canal da igreja, ali no YouTube, sobre o adultério cometido por essa mulher junto com um homem que não estava na cena. Amém? Amanhã, 10 horas da manhã, está saindo essa mensagem. Amém? Então, você pode acompanhar no conforto da sua casa, ali pelo YouTube, no canal da igreja, não somente essa, mas todas as mensagens. Irmãos, tem um material muito rico lá, irmãos. Tem um material muito profundo que vale a pena você e eu gastarmos tempo ouvindo. Pregações realmente bíblicas, realmente centradas no ensino, no contexto da época, na aplicação, sem interesse algum, irmãos, de manipulação. Simplesmente nós queremos realmente aprender dele e fazer conforme ele quer que faça. Amém? Dito isso, vamos lá. João, capítulo 8, do 12 até o 36, nós vamos nessa noite. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite: o que adianta conhecer a palavra sem conhecer a verdade? É uma pergunta. O que adianta conhecer a palavra sem conhecer a verdade? Versículo 12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a segunda vez que Jesus, ele usa a expressão eu sou. Jesus já havia dito: eu sou o pão da vida, em João capítulo 6, verso 35. Agora pela segunda vez, ele declara: eu sou a luz do mundo. Da mesma forma que Deus se apresentava na antiga aliança, quando no chamado de Moisés ele se apresenta ao mesmo, dizendo: diga que o eu sou te enviou. Então, às vezes que Jesus falava eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, ele estava dizendo: eu sou o próprio Deus. Eu sou o mesmo que falava com Moisés no deserto. Eu sou o mesmo que se apresentava diante de Faraó, através da vida de Moisés, dizendo: o eu sou me enviou. Aqui ele declara: eu sou a luz do mundo. Assim como o sol, irmãos, ele é a luz natural deste mundo, Jesus é a luz espiritual. E por ser a luz do mundo, Jesus expõe todas as trevas, ou seja, Jesus expõe o pecado.
Nós podemos ver isso no início do capítulo, conforme nós falamos na semana passada, no versículo 1 ao 11, aonde fica exposto o pecado daquela mulher. Ela se depara com a luz do mundo estava diante dela, Cristo Jesus. Mas não somente essa luz, ela expõe o pecado, mas ela também dá vista a todos nós que somos cegos espirituais. Por isso que ele diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pois seguir a Cristo é andar na luz. Seguir a Cristo é andar de uma forma que a luz denuncia as trevas que estão em nós e as trevas que estão no mundo, que estão nas pessoas. Pois essa luz, ela ilumina a nossa mente, ela nos dá a verdadeira vida, ela realmente nos mostra o que realmente é o certo. Por isso, irmãos, que João capítulo 3, abre aí comigo, 19 ao 21, olha o que ele diz, depois eu volto a falar. João capítulo 3, 19 ao 21 diz assim: este é o julgamento, a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más, ou eram manifestas. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Sabe aquela expressão que a gente usa? Quem não deve, não teme. É bem isso. Aqueles que querem andar na luz, eles não estão preocupados com a exposição. A luz denuncia o pecado, e muitos rejeitam, pois ela expõe as suas obras, ela expõe a sua maneira errada de viver. Ou seja, quando a luz vem, ela denuncia a sujeira. Ou seja, se eu e você entrarmos dentro da nossa casa e estiver tudo sujo no chão e não tiver luz, nós não conseguimos perceber a sujeira. Se você entrar aqui no prédio e se o pessoal não tivesse feito a limpeza e você tivesse entrado aqui de noite sem nenhuma luz, poderia estar sujo, com papéis no chão, com copos, daqui a pouco com algum salgadinho, alguma coisa caída no chão, e eu e você não poderíamos ver, porque a luz é quem denuncia o que está errado. A luz é o que denuncia a sujeira que está dentro do nosso coração. Por isso que, eu já estou na luz. Sim, nós estamos, mas nós todos precisamos, todos os dias, que essa luz, ela venha realmente adentrar no mais profundo do nosso coração e da nossa alma. Porque eu e você temos lugares que ainda essa luz, ela muitas vezes não tem adentrado. Sabe aquele quartinho dentro da casa que nós temos, ou no pátio, onde nós temos um lugar para guardar a bagunça? Ali é o quartinho da bagunça. O que a gente faz? A gente fecha bem, não deixa ninguém ver. E às vezes isso acontece também no nosso coração. Temos o quartinho que está com aquilo tudo desarrumado e não está de acordo com a vontade de Jesus, e nós trancamos, nós fechamos e não deixamos Ele ter acesso
A luz denuncia a sujeira. A luz denuncia o que está errado. Deixa que essa luz, ela venha iluminar a tua vida por inteiro, a minha vida por inteiro. Ah, mas pastor, eu não tenho. Temos. Ah, mas eu... Não, nós temos. Nós todos temos pecado, irmãos. Todos nós pecamos diariamente. Em pensamentos, em atitudes, em ações, em palavras. Um olhar, irmãos, é suficiente para nós pecarmos. Um olhar cobiçoso, um olhar julgador, um olhar altivo, um olhar soberbo, um olhar discriminante. Então a luz de Jesus, ela precisa realmente iluminar o nosso ser por inteiro. Segue comigo, aí no 13. E era isso que os fariseus não queriam, irmãos. Eles não aceitaram essa luz. Os religiosos, eles não queriam que as suas obras fossem expostas. O versículo 13 ele diz: os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Aqui continua o que vimos anteriormente no capítulo 5. Mais precisamente no versos 31. Aonde nós falamos, Jesus mesmo, ele sabia do que dizia na lei, irmãos. Mas Jesus faz isso de forma intencional, porque a lei dizia, e a lei de Moisés, ela dizia que para um testemunho ele ser considerado verdadeiro, ele precisava ser comprovado por 2 ou por 3 testemunhas. Por isso eles diziam que o testemunho de Jesus não era válido, não era verdadeiro. Olha o que Jesus responde no 14. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Aqui, irmãos, eu acho interessante da gente pontuar, porque isso traz um ensino para nós. Às vezes somente eu, ou a própria pessoa, ela é a que conhece a verdade sobre si mesma. Isso mostra a importância de se deixar conhecer. Que pessoas saibam quem você é, que pessoas saibam quem eu sou, para que em um meio onde está acontecendo alguma situação, ou uma acusação, ou uma falsa posição contra nós, ou até mesmo um processo de afirmação nossa, de dizer que nós somos assim. Porque fica ruim a gente fazer propaganda própria. Isso é chamado de soberba. Então, por isso a importância de termos pessoas que nos conhecem, pessoas que andam conosco, que podem dizer assim: realmente, eu vejo isso em ti, eu vejo isso na tua vida, tu és desse jeito. Isso é uma posição, isso é algo que me inspira, isso é algo que me ensina, isso é algo que me mostra Cristo. Então Jesus, ele estava se apoiando em quê? Jesus não estava se exaltando, diferente de nós. Diferente, porque Jesus, ele não agia na carne, Jesus era movido no Espírito. Jesus era totalmente puro e santo, nós somos impuros. E muitas vezes, por detrás das nossas intenções, há um certo interesse. Então Jesus, quando ele diz e fala ser a luz do mundo, ele estava apoiado na verdade de quem? Na verdade do Pai. Jesus fazia somente o que via o Pai fazer. Aí ele diz assim:
mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Eles sabiam do Jesus, filho de José e de Maria. Eles conheciam o Jesus natural, o Jesus nascido da mulher. Eles não conheciam Jesus, o Cristo, porque Cristo é o quê? É o propósito, é a missão. Cristo não é sobrenome. Não vai pensar que o nome de Jesus, ou Jesus Cristo, é sobre Cristo, de Jesus, melhor. Não é sobrenome. Cristo significa a missão, o propósito, o Messias. Cristo é o Messias, o enviado por Deus para morrer no madeiro. Então, muitas vezes conhecer Jesus, muitos conhecem. O que? O Jesus de ouvir falar. Mas o Cristo fala da sua morte e ressurreição. Aí nós precisamos conhecer realmente a sua vida, quem Ele é, ter intimidade com Ele, para saber que Ele me salvou, que Ele me resgatou, que Ele me libertou. Eu posso saber de Jesus como uma informação, mas quando eu conheço realmente Cristo, realmente Ele alcançou meu coração. É diferente. Eles não conheciam Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, o encarnado, que veio do céu. De onde Ele veio? Do céu. Ele estava junto do Pai. A palavra de Deus diz que no primeiro capítulo de João, João diz: no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todo o tempo João vai mostrar que Jesus é Deus. Jesus 100% homem, ele vai lutar todo o seu evangelho para mostrar e para provar que Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Agora veja comigo os versículos 15 ao 18. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de Moisés está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Agora, antes que isso está muito na moda, né? Vocês não podem me julgar. Nós já sabemos que não é assim. Jesus fala no versículo 15 ali: vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. No seguinte, de que forma que Ele não julga? Ele estava dizendo que Ele não julga no padrão humano. O julgar do Senhor é o julgar no padrão divino. Aí Ele é santo, irrepreensível. Então, esses homens julgavam por padrões humanos baseados em análises externas, ou seja, por aquilo que eles estavam vendo. Coisas superficiais, julgamentos imperfeitos. Só que Jesus, Ele podia afirmar que suas palavras, elas eram corretas e que eram verdadeiras. Pois embora a lei de Moisés ela exigisse 2 pessoas ou mais, 2 ou 3 pessoas como testemunhas para que algo tivesse validade, Jesus estava amparado na vontade do Pai e na verdade absoluta que é Deus. Por meio dos sinais, tanto o Pai como Jesus haviam dado testemunho de que aquelas obras e palavras, elas eram verdadeiras. Vamos no 19. Então lhe perguntaram: onde está o seu pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai.
Aí olha o que eles pensaram. Cara, onde está o teu pai? Tu está falando tanto nesse pai, mas aonde está o teu pai? Eles fazem essa pergunta para Cristo. Já que o pai, ele fazia parte do testemunho, né, de Jesus, os fariseus queriam saber aonde que ele estava. Aonde que ele está, que nós não estamos enxergando ele aqui? Mas uma coisa, irmãos, é certa, que mesmo que Deus, ele estivesse ali materializado ao lado de Jesus, claro que ele estava em Jesus, mesmo que o Pai estivesse ali, eles não creriam no que Jesus estava dizendo, porque o problema deles era coração duro. E muitos de nós, muitas vezes, não conseguem acreditar porque tem um coração duro. Jesus veio para todos, para que todos conhecessem ao Pai, mas eles não o receberam. Essa dureza de coração, essa decisão de não querer recebê-lo, eles achavam que conheciam a Deus. Jesus diz para eles: vocês não conhecem Ele, vocês não conhecem o meu Pai. Eles cheios dos graus, porque eles tinham, né? Oravam nas esquinas, se vestiam com vestes, com roupas que eram consideradas de santidade. Parece algo parecido nos nossos dias, com uma arrogância de acharem que eram os detentores de toda a verdade, só que não conheciam o Pai. Por quê? Porque tentaram muitas vezes prender Jesus violando a lei. Tentaram muitas vezes acusar Jesus violando a lei, porque a lei era de Deus. Ou seja, se eles conhecessem realmente ao Pai, eles deveriam obedecer à lei. E se eles obedecessem à lei, eles aceitariam Jesus, porque Jesus estava sendo predito pelos profetas, até mesmo por Moisés, que profetizou que viria o profeta. E esse profeta é Jesus, o Messias. Olha a dureza de coração. Vamos no 20 ao 22 agora. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas, ou seja, no gasofilaço, que é chamado, né? No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ou seja, a hora determinada pelo Pai, como foi falado aqui já nos outros dias, pelo Noé, por mim mesmo, numa pregação anterior, que a hora determinada pelo Pai ainda não havia chegado. Versículos 21 e 22 diz: mas uma vez Jesus lhes disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Olha só aqui, estavam mais perdidos que Cusco em tiroteio, irmãos. Estavam perdidaços, homem. Primeiro, quando Jesus disse que para onde ele iria, na primeira vez que ele fala, eles não poderiam ir, eles acharam que ele ia para a diáspora, conforme Noé falou no capítulo que ele pregou. Ou seja, estava no meio dos gregos, no meio dos gentios. Então eles pensaram que Jesus estava lá, e lá eles não iriam ir, porque eles não podiam se contaminar das suas religiões. Eles não poderiam andar no meio daqueles que eram impuros, mas dentro deles havia uma morte já de um defunto. Eles eram bonitinhos por fora, mas havia morte dentro do seu coração. Agora Jesus disse: para onde eu vou, vocês não podem ir. E eles, cara, ele vai se matar, porque havia uma crença e a forma de crer de que alguém que se matasse não estaria junto dos outros no céu. Era a forma que eles criam, é a forma que eles estavam pensando.
Só que Jesus não estava falando disso, de suicídio. Jesus estava falando que ele iria para o céu. Ele ia para o Pai. E aquele que não recebe Jesus, ele não vai estar com o Pai lá. Ou seja, não vai estar com ele. Todos vão se apresentar diante de Deus, sim. Mas nem todos vão morar com o Pai. Está entendendo? Ainda hoje eu escutando uma coisa, e a mulher pegou e disse, dentro do estudo que eu estava fazendo, ela disse, então, todos os caminhos não levam a Deus, diz ela. Só que a gente sabe que todos os caminhos levam a Deus. Que heresia, pastor? Não. A palavra de Deus diz que todos irão se apresentar diante do trono. Então todos vão estar diante de Deus. Todos os caminhos, não importa se é batuque, não importa se é daqui, se é de lá, se é espiritismo, se é outras coisas, se é, sei lá. Todos os caminhos irão se apresentar diante de Deus. Mas uma coisa é certa: só vai morar com Ele aqueles que forem através do Filho. Aí sim há um caminho para a salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então morar com o Pai, habitar com Ele, estar com Ele, eternidade com Ele, a eternidade toda com Ele, só é possível através de Jesus Cristo, nenhum outro. Os outros todos vão levar até Deus para se apresentar, chegar diante dEle e serem condenados. É isso que a palavra diz, irmãos. Então eles dizem, pensando sobre isso, né? Só que Jesus falava do céu. Agora versículos 23 e 24. Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo. Preste atenção. E eu sou lá de cima. Olha só faltava desenhar o que Jesus estava querendo falar para eles. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. Diga comigo, eu sou. Mais uma vez, ele diz, eu sou Deus. Todas as vezes que Jesus dizia eu sou, ele estava se declarando o Deus encarnado, irmãos. Aí ele diz, de fato morrerão em seus pecados. Ele diz assim, vocês são da terra e eu sou do céu. Jesus explica que se eles, ou melhor, se vocês não crerem que eu sou Deus, que eu sou o pão da vida, que eu sou a luz do mundo, não poderão me ver mais. Quem não crer em Jesus não pode tornar-se um cidadão do céu. Não pode adentrar na cidade santa, na Nova Jerusalém. Não poderá andar pelas ruas que serão ruas de ouro. Sabe aquilo que muitas vezes nós mais corremos atrás aqui na terra, que é o... No céu é material de construção. Ele usa ouro para fazer as calçadas. Para te ver como não vale nada. Ele mostra que os valores celestiais são muito mais importantes. Você tem que trabalhar, eu também tenho. Nós temos que realmente nos dedicarmos. Mas não deixe o teu trabalho te roubar de Deus. Não deixe o teu trabalho ser uma desculpa para você não amar e buscar a Deus, não ter vida, comunhão com Ele. Versículo 25. Olha a pergunta. Olha como ele estava bem perdido. Quem é você? Perguntaram para ele de novo. Exatamente o que tenho dito o tempo todo. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já falei, vou repetir. Eu sou o Deus encarnado aqui. É quase isso que Jesus estava dizendo para eles. É Deus encarnado, eu sou Deus. Vocês não querem aceitar, eu sou Deus.
Aí o versículos 26 e 27. Deu até uma musiquinha, hein? Não te espanta, irmão, isso aí não é apostasia, isso não é falta de reverência, isso é liberdade no Espírito. É saber que a gente é filho de Deus, que brincar faz parte de alguém que tem a alegria de Cristo Jesus. Não está ofendendo ninguém. A gente precisa aprender sobre isso. As brincadeiras são saudáveis, pode brincar. O crente não tem que ser cara de queixo de concreto. Não tem que ser. Parece que não pode dar um sorriso, parece que foi batizado num pote de vinagre, está sempre com aquela cara torta. Não precisa ser assim. Pode ser alegre, pode ser feliz, pode mostrar que Jesus mudou a sua vida, porque diz que aquele que aceita Jesus, que tem Jesus no seu coração, resplandece a luz de Cristo sobre o seu rosto. Então abre um sorriso. Aleluia. Jesus é alegria, Jesus é novidade de vida. Aleluia, vamos ler o texto então, 26 e 27. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Olha só, Jesus diz, cara, eu só estou falando o que o Pai me ensinou. O que eu ouvi do Pai eu estou falando para vocês. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Jesus tinha muitas coisas a dizer, e todas elas eram verdadeiras, porque elas foram recebidas do Pai, que é a verdade. Mas aqui o que pairava dentro daqueles corações era o preconceito, era a incredulidade, e isso cegou aqueles líderes judeus. Jesus explicou de modo bem claro e por diversas vezes que ele havia sido enviado pelo Pai. Isso diz em João capítulo 5, versos 36 e 37. Mas eles não quiseram aceitar tal verdade, irmãos. Eu fico pensando, às vezes a gente julga, às vezes a gente condena esses religiosos, a gente olha para eles e diz, como que eles não aceitaram vendo o cara ali? Talvez se Jesus viesse novamente, eu e você seríamos aqueles que o crucificariam novamente. Porque o Jesus muitas vezes que nós estamos vendo, ou enxergando, ou entendendo, ele não tem nada a ver com aquilo que muitas vezes nós cremos. Porque muitos de nós estão com a nossa teologia ainda distorcida da verdade de quem é Cristo. Talvez ele viesse à terra, e ele não viesse para a igreja, ele fosse para a Cracolândia, ele fosse para o lugar onde estão as pessoas necessitadas, ele fosse para o PS. E talvez muitos de nós iam dizer assim, iam dizer o que para ele? Aquele ele não é, ele devia de vir para cá. Por isso que o evangelho meu e teu, ele não pode parar aqui. Não há como tu entrar num hospital e tu ver uma pessoa chorando, tu não estender a mão para orar por ela. Não há como tu ver alguém passando necessidade e tu não estender a mão. Não há como. Tu vê um casamento se desfazendo e você não se comprometer. Tu vê uma pessoa abandonando a fé e você não tentar nada. Será que nós estamos com a visão? Será que eu e você não estamos como eles? Cheios de preconceitos, cheios de regras, cheio de religião. Versículo 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem um filho do homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aqui ele diz levantarem. Quando vocês levantarem, ele estava falando da crucificação. Versículos 29
ao 32. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Agora, a continuação do 31. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse versículo 32, por diversas vezes ele é lido e proclamado, proferido de forma isolada. Só que ele é uma extensão do 31. Todos aqueles que estudaram aqui, que fizeram a matéria de português, sabem que E é adição. Então é a continuação daquele raciocínio, daquela frase que está sendo falada. Então seria um complemento do versículo 31 que diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, ou seja, permanecer firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então como que eu conheço a verdade? Aquele que permanece na palavra de Deus, ele conhece a verdade. Veja que Jesus, ele não diz que devemos conhecer o que diz a palavra, mas sim conhecer a verdade. Como assim, pastor? Agora bugou a minha cabeça. Se a Bíblia é a verdade, sim, a Bíblia é a verdade, mas você pode e eu também lermos ela como somente algo para me informar, algo para robuscar o meu conhecimento, para me fazer muitas vezes inflar e querer competir com os outros achando que sabe mais. Mas mesmo assim eu posso não conhecer a verdade, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo, e eu não ter um encontro real e verdadeiro com Ele. Então, conhecer a verdade é realmente ter a palavra de Deus, a palavra rema, a palavra revelada dele, a revelação de Cristo, a revelação que está nessas frases que nós lemos, nos capítulos que nós estudamos. Aqui os acusadores de Jesus, eles estavam procurando nas Escrituras, porém eles não encontraram a verdade, não encontraram aquele que é a verdade. Eles tinham as Escrituras, mas não conseguiram encontrar a verdade que é Cristo. Talvez você e eu estejamos lendo a Bíblia sem encontrar essa verdade. Parece que nada acontece na minha vida, parece que nada muda, parece que nada, porque muitas vezes eu e você ainda não conhecemos a verdade. Agora não confunda a realidade com verdade. Realidade muda, verdade continua eterna. Realidade, ela troca, ela é alterada, ou seja, um dia eu estou passando necessidade, dificuldades, no outro dia eu já estou em um outro patamar. Muitos aqui tiveram dificuldades financeiras, transicionaram, estão em outro nível. A realidade mudou, mas a verdade continua sendo a mesma, mesmo quando você vive uma realidade avessa, como você vive uma melhor agora. Ele permanece imutável, Jesus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o caminho, Ele continua sendo a verdade, Ele continua sendo a vida, não importa a situação que eu e você estejamos. Diga assim comigo: aquele que é a verdade, Ele muda toda a realidade. Tenha isso no teu coração, creia.
mas faça a tua parte. Sementes diferentes, colheitas diferentes. Sementes iguais, colheitas iguais. Use a sabedoria que Deus te dá. Os que creem em Cristo, como está descrito aqui no versículo 30, têm de permanecer nas palavras da Bíblia para conhecer a verdade. E essa permanência nos leva a uma experiência com a verdade que os liberta. Nem versículo 30, versículo 31. O capítulo 15, que nós vamos estudar mais adiante, ele explica como permanecer na verdade. Guardando os mandamentos. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Então, o verbo libertará alude a uma libertação da escravidão do pecado. Obediência ao Senhor implica ter comunhão com Ele, ser protegido do pecado e provar do seu amor. Então, irmãos, precisamos realmente perseverar, permanecer firmes na palavra de Deus. Não importa o que aconteça, não importa quem você tenha que desagradar, seja pastor, seja família, seja marido, seja mulher, seja filho, seja quem for, em prol da verdade, permaneça nela. Permaneça nela. Entre o que você ouve dos outros e o que você ouve da palavra, permaneça com a verdade que é a palavra. Agora só estude e entenda do jeito que ela é. Porque muitas vezes eu e você também estamos lendo a palavra e entendendo errado. Aí você não deve nem ouvir nem a você. Versículos 33 e 34. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Você entendeu? Todo aquele que vive pecando, ou seja, na prática do mesmo pecado, que vive na prática e não abandona, ele é escravo do pecado. Jesus está falando sobre escravidão espiritual. E dessa escravidão ninguém pode libertar-se sozinho. Precisamos de alguém para nos libertar. E esse alguém não pode ser outro a não ser Cristo. Romanos 8:34 ele diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um advogado. A carta de João, 1 João, capítulo 2, eu não me lembro se é o 9. Ele diz: se nós pecarmos, nós temos um fiel advogado que intercede por nós. Então, não há porquê, não há desculpa para continuar vivendo dessa forma. Nós temos alguém que intercede por nós, mas espera que também nós venhamos a nos levantar na dependência do seu Espírito e vencer. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há outro que possa libertar o homem do pecado, somente Cristo. Por isso, irmãos, que a graça ela não é para minha desgraça.
A graça não é para mim viver de qualquer forma e achar que perdão acontece. Não te engane. Não viva uma vida desregrada, não peque deliberadamente achando que não tem consequências, porque você e eu muitas vezes podemos estar iludidos, porque um nascido de Deus, ele abandona o pecado. A palavra de Deus diz isso. E abandonar o pecado não é dizer que não vai mais pecar, irmãos, não é isso que eu estou falando, porque senão nós estamos mentindo, porque todos os dias nós pecamos. Mas abandonar aquela prática daquele pecado que me escraviza, daquele pecado que tudo aquilo que me faz escravo, ele é meu Senhor, torna-se meu Senhor. Então se eu sou escravo de algum tipo de pecado, aquilo é Senhor da minha vida. Versículos 35 e 36. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Aí olha o que ele fala: portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Jesus estava trabalhando com eles ainda, mostrando para eles que eles eram escravos do pecado, que a libertação do pecado só poderia vir, não era através de Abraão, não era através de Moisés, mas era através de Cristo. Ele morreu por os pecados da humanidade, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. Ou seja, portanto, se o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, vocês de fato serão livres. O ensino de que Ele pode libertar de todo o pecado, de toda a escravidão, e torná-los livres. Agora não mais escravos do pecado, mas filhos de Deus. Por isso que a graça, ela é capacitadora. Deus, Ele nos dá da sua graça para que eu e você possamos viver de forma santa, lutarmos contra o pecado, não pecarmos, para nós fugirmos daquela aparência do mal. Agora, deixa eu dizer uma coisa para ti. Por que eu e você não estamos conseguindo muitas vezes? Porque muitas vezes nós estamos nos alimentando muito mais das nossas coisas, estamos muito mais alimentados da nossa carne, gastamos todo o tempo com os nossos entretenimentos, com as coisas que nós gostamos, que trazem prazer para nós, que trazem satisfação, que trazem paixões, que realmente manifestam as paixões do nosso coração, do que propriamente com Ele. Se realmente eu e você passássemos o tempo que a gente passa no nosso celular com o Senhor, a nossa vida cristã era outra, irmãos. A nossa postura era outra, os nossos valores eram outros, o nosso ânimo, a nossa disposição, a nossa valentia, os nossos desejos seriam outros. Hoje o celular, ele se tornou uma extensão, parece, do nosso corpo. Se tornou algo que a gente vai sair e a gente pensa: peguei o celular. Tudo bem, a gente sabe que o celular hoje é imprescindível, ele é necessário para nós, é necessário para que a gente realmente possa se comunicar, possa estar realmente em contato, porque hoje tudo é por ali. Mas e aquele momento que dá para parar com ele, o que a gente está fazendo? E eu me incluo, irmãos, porque eu também preciso. Eu trabalho o dia inteiro com meu celular, eu uso ele para trabalhar, mas ao mesmo tempo, em meio a um tempo ou outro, eu dou uma olhadinha nas redes sociais. Eu também, quando tenho um tempo de folga, eu vou mexer, e às vezes a gente tem que policiar e dizer:
E a nossa vida espiritual? Aonde está o limite? Muitos de nós aqui precisam novamente trazer Bíblia. Começar a ter de novo, que nem a Bíblia impressa, que nem está a Camila, que nem está a Mana, a Paula. Por muitas vezes a gente não consegue mais, até por isso a gente usa o celular, o aplicativo da Bíblia, porque a gente já pegou, que a gente não pode mais largar um minuto. E a gente está sendo escravo do celular. Nós estamos sendo escravos da comunicação, de estarmos informados. Tem pessoas que já viram 215 vezes a rede social e volta toda hora para ver. Eu já vi isso e volta de novo, e já viu e está vendo de novo. Aí tu pergunta alguma coisa da Bíblia, não sabe, não conhece. Aí tu pergunta o que está fazendo para mudar o cenário que está vivendo, o que está fazendo, está buscando em Deus, está buscando intimidade, está buscando direção, está buscando realmente saber a vontade de Deus. Sabe como? Nas redes sociais, ouvindo frasezinha, charadinha, videozinho pronto. Eu estou falando de ouvir direto da fonte, eu estou falando direto dele, de nós pararmos o nosso tempo e dizermos assim: agora é eu e tu, Jesus. Agora é eu e o Senhor, eu quero ouvir direto de Ti, eu não quero mais terceirizar, eu não quero que as coisas venham tudo mastigado, eu quero o Senhor. Aí a gente não sabe por que muitas vezes nós não conseguimos controlar, muitas vezes, o domínio próprio da nossa vida, porque a gente realmente não tem como ter domínio próprio de si mesmo. Isso é fruto do Espírito, é gerado na comunhão com Ele, é gerado numa vida de devoção com Ele. Tem gente que só abre Bíblia no domingo quando vem no culto. Tem gente que só ora quando está orando em comunhão com os outros. E vai mudar de que forma? Vai vencer o pecado de que jeito? Irmão, já lendo Bíblia, já orando, já tendo uma vida devocional todos os dias, a gente mesmo assim fraqueja. Mas eu estou falando de algo mais nosso. Eu estou falando da gente dizer assim: celular, tu não é mais o meu Senhor. Ah, que bobagem o pastor está falando. Então me mostra o teu celular, eu te provo. O tempo que tu gasta com ele, eu te mostro pelo que gasta na bateria ali, eu vou te mostrar. Eu não tenho tempo para buscar Deus, eu vou te mostrar que eu e tu temos. Nós não temos prioridade muitas vezes. Muitas vezes nós tratamos Deus como na segunda, na terceira, na quarta. Se sobrar um tempo, priorizamos o nosso lazer, priorizamos o nosso trabalho, priorizamos nossa família, priorizamos tudo. E não sabemos porque que a nossa vida não avança. Porque os desejos são os mesmos, porque as vontades são as mesmas. Eu estou falando para mim também, irmãos. Eu estou falando para mim, porque antes de falar para vocês, ela tem que falar comigo. E ela tem que me confrontar, para mim também ter mais tempo com o meu Senhor, para mim ter mais vida com o meu Deus, para mim priorizar, estar naquilo que me leva para perto dEle. Não temos tempo para participar muitas vezes daquilo que tem proposto pela igreja, para nos unir, para somar, mas a gente consegue fazer visita, receber visita, a gente consegue sair, a gente consegue, não ter prioridade, irmãos. Vamos ser sinceros. Pare de se enganar. A mim você pode enganar, aos irmãos, uns aos outros podemos enganar, mas Jesus vê e sabe quem nós somos. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, se preocupe com o que Deus sabe de mim, de ti. E isso me constrange, porque Ele sabe o quanto eu preciso mudar, o quanto eu ainda preciso amá-lo mais, o quanto eu preciso priorizá-lo ainda mais. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus libertou do pecado para você não ficar atrelado a Ele, para você ficar com pecado, e eu também com pecado de estimação. Ah, mas é tão bonitinho.
Mas é tão bom. Sabe o que Deus tem trabalhado no meu coração, e eu quero que isso realmente me constranja, porque todas as vezes que eu peco, eu tenho que lembrar que eu fui responsável por colocar Ele lá naquela cruz. Aqueles pecados que Ele pagou lá na cruz foram cometidos por mim. Eu fui aquele que empurrou Ele para o madeiro para morrer. Isso tem que constranger a gente. Isso tem que trazer vergonha na gente, irmãos. E dizer assim, está na hora da gente se levantar realmente. E não andar de braço dado com a velha natureza, com o velho homem. Se revestir do novo homem. Que nem diz Colossenses, revestivos do novo homem. Revestir de Cristo, revestir dele, da palavra, da presença. Amém, irmãos? Que a gente saia daqui com novas sementes, com novas escolhas. Comece hoje, não deixe para amanhã. Amanhã eu começo, que nem muitos. Eu vou começar a partir de segunda. Essa segunda nunca chega. Eu vou começar a me envolver com a igreja. Agora eu vou começar e nunca começa. Eu vou realmente ser corpo de Cristo e nunca é. Eu não conheço um Jesus que vai na tua casa te pegar pelo pescoço. Ele não vai. Jesus, Ele não vai me forçar e nem te forçar. Ele nos dá essa liberdade de nós escolhermos, de nós decidirmos, de nós nos movermos, irmãos. Agora o que eu e você vamos fazer? O que nós vamos fazer? Eu não vou mais à igreja porque a igreja tem problema. Deixa eu te falar uma coisa, tu está no mundo, o mundo tem todos os problemas, você não sai do mundo, você não vai embora dele. Eu não ando mais com pessoas porque pessoas me decepcionam. Tu decepciona. Tu decepciona os outros, ou tu acha que tu é melhor? Então não tem desculpa. Eu não quero mais agora porque lá atrás eu me machuquei. Deixa eu te falar uma coisa, zera tudo. Não importa o que tu passou na fé. Teve coisas ruins? Tiveram, beleza. Mas tiveram coisas boas. Pega as coisas boas, retém. As coisas ruins, bota fora. E zera o teu cronômetro e começa tudo de novo. Senão tu nunca vai desapegar do teu passado. Tu nunca vai viver o novo de Deus. Abandona o que é velho e começa a viver o novo. Foi para isso, para a liberdade que Cristo te chamou. Para viver uma vida livre, uma vida livre de condenação, livre de culpa, mas com responsabilidade. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos.